Hi, everyone! Hoje é a nossa aula 5 de escrita acadêmica, estrutura e características do texto acadêmico. A gente hoje vai estar aprofundando um pouco sobre esse modelo de escrita que é tão fundamental para todos nós. E aqui está uma síntese, né, dos objetivos da nossa aula, que basicamente é compreender as características principais que definem a escritura acadêmica e difere ela das demais. Vamos identificar a estrutura padrão de artigo científico, reconhecer esse uso formal da língua, né, e objetivo, focado em textos acadêmicos, ver o papel da voz passiva, que é muito comum nesse modelo de texto, e ver também essa linguagem cautelosa, que é tão característica, né, de autores em textos acadêmicos, porque eles evitam ser categóricos nos termos, já que eles estão quase sempre investigando alguma coisa. Então, se eles estão fazendo uma investigação, não seria prudente ser taxativo, né, naquilo que eles estão buscando averiguar nos seus artigos científicos. Então, por isso que é muito comum, nesse tipo de texto, o autor não chegar sendo categórico nas afirmações, né? Então, a gente vai ver muito isso ao longo das aulas. Bom, e por último, vamos se familiarizar também com os principais conectores, né, e marcadores de discurso da língua inglesa. Então, vamos ver que tem muitos conectores, como, por exemplo, however, que é contudo, moreover, além do mais, in addition, em adição, quando você junta uma ideia no que você está dizendo. Tem também besides, né? Além disso, enfim, eu vou levar uma lista para vocês com esses conectores, ou conjunções, como a gente fala na língua portuguesa, para a gente poder se aprofundar nessas palavras, porque elas são muito recorrentes, né? E por último também, vamos ver esses marcadores de discurso, que são expressões usadas, né, para introduzir ideias dentro de um texto. Perfeito? Bom, entrando agora exatamente no nosso conteúdo, tá aqui, ó, essas características, né, desse modelo de artigo, esse modelo de texto. Vamos dar uma olhada em como se dá esse tipo de texto, o que eles têm de mais peculiar, né, e o que aparece mais, né, o que é mais comum. Bom, o primeiro ponto é que a escrita acadêmica ela é muito específica, né, com relação a outros tipos de escrita. Primeiramente porque a ideia é que você seja aceito por toda a comunidade científica internacional. Então, você vai querer estar dentro desses padrões esperados, né? Você não vai querer quebrar o protocolo de uma linguagem que já é esperada num texto acadêmico. Então, esse ponto é fundamental. E aí você tem essas características que a gente estava conversando. A primeira delas é formalidade. Isso hoje é muito importante, porque a gente tem uma tendência a abreviar muitas palavras, a ser muito coloquial, principalmente o pessoal que escuta muita música em inglês, né, acaba às vezes aprendendo expressões que são próprias da linguagem informal, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas expressões para quem está escrevendo aí num texto acadêmico, né? Porque a gente não pode ser informal em textos científicos. Outro ponto interessante é a objetividade, né? A gente não fica divagando em textos acadêmicos, então isso é importante também. A gente normalmente evita emitir opiniões pessoais não fundamentadas. Na aula anterior tem muito isso, né? A gente traz aquilo que é mais comum um autor usar para fundamentar seus posicionamentos, que são o quê? Dados, pesquisas, referências, né, de outros artigos científicos. Então, a gente vai ver que nada é solto, né, num texto acadêmico. Tudo vem muito bem amarrado, muito bem fundamentado, porque o autor busca justamente estabelecer autoridade. Perfeito. Outro ponto também é a estrutura do texto. Ela é bem clara. A gente teve um modelo dessa estrutura na primeira aula do curso. Depois vocês podem voltar lá no vídeo, quem não assistiu ainda. Tem exatamente como que funciona essa estrutura do artigo científico. E, normalmente, vai ter muitas citações e referências, né? Até porque o autor busca estabelecer sua autoridade, né? A autoridade do que ele está defendendo. E para estabelecer essa autoridade, uma forma muito comum é citar outros autores e outros estudos. Outro ponto importante é a impessoalidade. Então, a terceira pessoa e a voz passiva que a gente estava conversando vai ser muito comum nesse modelo de texto.
Enquanto eu estou falando, gente, quem quiser levantar a mão, colocar perguntas no chat, fica à vontade, tá? Eu vou falando assim, mas não quer dizer que não pode ser interrompido, não. Pelo contrário. Essa é, inclusive, uma diferença, né, da aula síncrona. Na síncrona, a gente pode tirar dúvida durante todo o tempo, né? Então, na aula gravada, a gente já fica mais preso à plataforma Google Sala de Aula. E aí, por último, né, aquilo que eu estava conversando sobre a linguagem cautelosa. Como normalmente no artigo científico um autor busca defender uma tese, ou seja, é algo que às vezes ainda está sendo pesquisado, ele evita ser categórico, porque muitas vezes ele ainda nem fez a pesquisa daquele tema. É um tema que ele está sugerindo aprofundar, sugerindo que seja pesquisado. Por isso ele evita ser tão taxativo. Perfeito? Bom, então esses são os pontos: precisão, formalidade, objetividade, a estrutura bem própria, citações e impessoalidade. São características muito comuns nesse modelo de texto, né, que é o artigo científico. Bom, caminhando para a próxima, a gente tem outros pontos aqui importantes para a gente trazer, que é a estrutura. A gente já falou um pouquinho sobre essa estrutura. Na primeira aula, eu lembro que a gente falou especificamente sobre isso, mas é sempre bom estar voltando, porque vocês vão reparar que essa estrutura se repete muito nos textos. Então, o artigo, geralmente, ele segue aquele esquema que a gente conversou, que ele tem introdução, depois o autor apresenta os métodos, os resultados que ele está buscando, ou que ele já chegou, se for um estudo que já foi conduzido, e aí ele propõe uma discussão no final, né? Sobre o que esse estudo buscou, em que ponto, né, em que pé que ele está, e o que se espera, né, que a comunidade científica, né, a comunidade acadêmica faça a partir desse estudo. Então, essa estrutura, ela facilita um pouco a leitura da gente e a compreensão por parte da comunidade acadêmica, né, daquilo que está sendo abordado nesse artigo científico. Bom, elementos pré-textuais, né? O que antes do texto é importante a gente estar atento, né? O título, ele normalmente, ele precisa ser conciso e informativo, para quem já está pensando aí no seu tema de conclusão, já está pesquisando, né? Essa aula serve até para isso também, né? Você vai aí dando dicas, né, para a gente for preparando aí a nossa monografia. O abstract, ele vai ter a síntese do trabalho, geralmente vai variar entre 150, 250 palavras, e vai ter sempre keywords, né, que são palavras-chave, são 3 até 6 termos relevantes ali no nosso paper, né, no nosso trabalho final. Bom, elementos fundamentais, a gente conversou, né, a introdução, ela vai contextualizar o leitor e vai dar os objetivos daquele estudo, os métodos que estão sendo utilizados, se é, por exemplo, quant, se é quali, se é entrevista, que tipo de método, né, que está sendo usado para esse estudo, os resultados que se espera, você vai apresentar esses dados se já tiverem sido feitos ou se ainda não, vai apresentar o que se espera enquanto resultado, e vai se propor uma discussão ali sobre a interpretação desses resultados, né, com o leitor. E, por último, na conclusão, vai vir a síntese e as implicações do estudo, né? E aí, em inglês aqui do lado, eu trago esses nomes, né, porque muitos de vocês vão precisar escrever em inglês também, né? Muitos cursos hoje pedem que a gente faça, inclusive, uma versão do nosso trabalho em inglês. Dependendo da área científica, isso é quase uma obrigação, né? Então, eu já trago aqui para ajudar também, então, title, abstract, keywords, né? Então, título, o resumo, palavras-chave, introduction, que é a introdução, methods, que é o método, results, né, o resultado que se espera, discussion, que é a discussão, e as conclusões e referências. Perfeito? Bom, vamos para o próximo, então. Deixa eu fazer a transição aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui a lâmpada um pouquinho mais clara, está um pouco escuro.
Pronto, agora sim. Bem mais claro, mais iluminado aqui, fica melhor. Bom, aqui, gente, a gente fala um pouquinho dessa linguagem formal e objetiva. O que que a gente está dizendo com isso, né? É, é fundamental que seja uma linguagem formal, porque muitas vezes esses nossos trabalhos vão ser publicados, né, em textos da comunidade científica, em revistas, por exemplo, dependendo da nossa área. Então, é muito importante que a gente tome cuidado com isso. Então, como é que é essa linguagem, no caso do inglês, né? O vocabulário, ele vai ser sempre bem preciso, técnico mesmo, né? Ele vai evitar termos vagos, termos que tenham dois entendimentos, né, que possam ser ambíguos. Então, as frases sempre completas, bem estruturadas, né, com sujeito, verbo, complemento, né? As frases não ficam soltas, né? E não vai ter essa ideia da contração. Isso é muito importante. Por exemplo, I'm, em vez de I am. His, em vez de he is, né? A gente vai evitar aquela apóstrofe S, né? Evitar formas contraídas de verbo. Então, aqui tem um exemplo, né? A gente vai dar preferência ao do not em vez de don't, por exemplo, né? E vai evitar também os phrasal verbs, né? A gente vai ter uma troca um pouquinho sobre esse assunto dos phrasal verbs, que são expressões que você tem um verbo e uma preposição. Então, por exemplo, investigate vai ser mais interessante num artigo científico do que o verbo look into, que quer dizer a mesma coisa, só que o look into, ele é usado por quem estudou menos, né? Essa que é a verdade. Sempre que você tiver em inglês para um verbo, uma versão latina e uma versão que a gente chama de saxônica, né? Anglo-saxônica, que é mais parecida com o inglês, dê preferência àquela expressão que se parece mais com o latim. Então, como é que eu sei isso, né? É qual que se parece mais com o português, né? Então, qual forma se parece mais com o verbo investigar, né? Investigate ou look into, né? Investigate é muito mais parecido, então dê preferência a investigate. E é interessante isso porque muitos brasileiros nos Estados Unidos são considerados altamente eruditos, né, no seu inglês, porque a gente prefere essas palavras porque para a gente é mais confortável de usar, e para os americanos é considerado, para os estadunidenses, né, é considerado muito mais formal quem usa, né, é considerado que a pessoa é acadêmica, que é erudita, e que nada, né, no nosso caso é porque é mais fácil para a gente, mas sempre de preferência a palavras de origem latina na língua inglesa, né, então esse é um caminho bem bacana para nós. Bom, características dessa linguagem objetiva, né? Ela se foca mais em fato e evidência. Ela evita verbos, né, expressões de opinião pessoal, por exemplo, I think, I believe, I guess, I find, né, que tudo quer dizer eu acho, eu penso e assim por diante, eu creio, né? Uso de dados quantitativos e qualitativos, né? O tal do quant e quali, para sustentar os argumentos. Então, percentuais, entrevistas, né? Estatísticas, ok? Evitar linguagem emotiva também, que fala de sentimentos, de sensações, ou linguagens muito hiperbólicas, né? Com muito exagero, porque isso tira também a credibilidade do teu texto. E outro ponto é trazer diferentes perspectivas, né, de maneira equilibrada. Então, aquilo que você tem como inclinação pelos seus estudos, aí traz outros dados de outras pesquisas, o que os autores falam, citações de pessoas respeitadas. Então, isso vai trazer o texto muito mais assertivo, né, nas afirmações dele. E aí, aqui do lado, eu trago uma tabelinha com exemplos de linguagem informal ou subjetiva e linguagem formal da mesma frase, para você ter um parâmetro, né, do que a gente está querendo dizer, para não ficar uma aula muito abstrata. Por exemplo, imagine eu falar assim, ó, this experiment was a huge success. Ou seja, esse experimento foi um sucesso enorme. Gente, enorme é muito subjetivo. O que é um sucesso enorme? É difícil de você mensurar isso. Então, é muito mais interessante eu dizer the experiment yielded statistically significant results. Ou seja, o experimento, ele trouxe resultados significativamente
robustos, né, estatisticamente falando. Ou seja, eu estou dizendo que a estatística mostra que ele é robusto. Não é o que eu acho que foi um sucesso enorme. A estatística mostra. Percebe? Não é sobre mim, é sobre o dado. Outro exemplo. Lots of people don't agree with this theory. Ou seja, muitas pessoas não concordam com essa teoria. Muito vago. O que muitas pessoas não concordam baseado em quê? Né? Fica tudo muito... Parece até que é uma opinião que está sendo dada aqui. Agora, se eu digo, several researchers have challenged the validity of this theory, eu estou dizendo o quê? Que diversos pesquisadores, ou seja, não são pessoas, são pesquisadores, challenged, eles desafiaram a validade dessa teoria. Percebe que tem um tom muito mais acadêmico do que eu dizer simplesmente que eles discordam? Pode até ser a mesma coisa, mas a maneira como eu coloco as palavras vai fazer toda a diferença aqui. Perfeito? Bom, vamos para o terceiro exemplo. We looked into the problem and found out the answer. Então, aqui ó, tem dois phrasal verbs informais, que é o que a gente conversou no slide anterior, que não é uma boa ideia, né? Look into é o investigate, que a gente viu, e find out é descobrir. Então, nós investigamos o problema e descobrimos a resposta, né? Usando o phrasal verb. Agora, se eu uso the research team, então, ó, já não é mais nós, eu já não estou no meio, eu já tornei a coisa mais objetiva e menos subjetiva. O time de pesquisa, the research team, investigated the issue, ou seja, em vez de problem, a gente agora já traz a palavra issue, que quer dizer questão, ou seja, um termo mais neutro. And identified the solution, ou seja, identificou a solução. O outro era achou a resposta. Percebe a diferença? Achou a resposta, identificou a solução. É muito mais técnico, né, você dizer identificou a solução. Mais um exemplo. The results were really interesting and amazing. Ou seja, os resultados foram realmente interessantes e incríveis. Olha só. Incrível, gente, é muito pessoal. É muito subjetivo. Então, vamos ver a contraparte, né, com uma linguagem mais formal. The results revealed a significant correlation between the variables. Ou seja, os resultados revelaram uma correlação significante, relevante entre as variáveis. Percebe? Uma linguagem muito mais profissional. Mais um. I think this method is better than the other one. Olha só, eu acho, né? Nada, não fica legal. Eu acho que esse método é melhor que o outro. Não. This method demonstrates higher efficiency compared to alternative approaches. Olha só a diferença, né? Esse método demonstra uma eficiência, uma eficácia maior comparado às abordagens alternativas. Olha só, né? Não tem I think, não tem eu acho aqui, né? Ele está falando sobre o método, o que ele demonstra em comparação a outras abordagens. E por último, it is obvious that the climate change is happening fast. Ou seja, é óbvio que o aquecimento global está acontecendo rápido. Poxa, óbvio, uma palavra altamente pessoal. Rápido, fast, o que é isso, né? Rápido, isso é muito subjetivo. Então, palavras subjetivas não são legais num artigo científico. Olha a contraparte aqui na linguagem formal, como que ficou. Evidence suggests that climate change is accelerating at a measurable rate. Ou seja, a evidência sugere, não é que é óbvio, a evidência sugere que o aquecimento global is accelerating, ele está acelerando at a measurable rates, ou seja, a uma taxa mensurável. Ao invés de rápido, eu trouxe taxa mensurável, tem muito mais autoridade, né, nessa fala. Percebe a diferença? Então, é sobre isso que a gente deve ter cuidado quando a gente escreve um artigo científico ou quando a gente lê um artigo científico. É importante ir prestando atenção nesses pontos, porque isso vai ajudá-los também e ajudá-las na hora que vocês forem escrever a própria monografia de vocês. Perfeito? Bom,
Podemos ir para o próximo? Vamos lá. Maravilha. Ok, Cristiano, vou lá então, hein? Uso da voz passiva. Agora chegou naquele ponto que eu comentei, né? A gramática não é o cerne do nosso curso, mas acaba sendo importante comentar a gramática. Por quê? Porque ela aparece muito em alguns gêneros científicos. Olha o percentual em que aparece a voz passiva nesse gráfico aqui do lado. Quando a gente fala de artigos científicos, 35% deles têm alta incidência de voz passiva. Relatório teórico, depois ensaio acadêmico, jornalismo, e aí na ficção, pouquinho, né? Menos de 10%. Mas em artigo científico, a gente chega quase a 40%, 35% de incidência. Então, a voz passiva é importante para nós. E aí, como é que é a voz passiva, né? Não sei se vocês lembram a diferença da voz passiva para a voz ativa, né? Eu quebrei o vaso, voz ativa. Eu, o sujeito vem primeiro, quebrei o verbo, o vaso, o objeto vem depois. Como é que seria essa frase? Eu quebrei o vaso na voz passiva. O vaso foi quebrado por mim. Ou seja, eu quero focar agora na ação e não em quem fez. Por isso que no artigo científico é tão comum, porque no artigo científico o foco é sempre no fenômeno, naquilo que está sendo estudado e analisado. E tem alguns exemplos aqui de voz ativa e passiva, só para a gente poder pegar, né, esse feeling, né, da diferença de um e de outro. Por exemplo, voz ativa. The researchers collected data from 150 participants. Ou seja, os pesquisadores coletaram dados de 150 participantes. Quando eu passo essa frase para a voz passiva, data, né, eu começo pelo objeto. Os dados foram coletados from 150 participants, de 150 participantes. Ou seja, o foco aqui é na ação que foi feita e não em quem fez. Mais um exemplo, we analyze the results using statistical software. Ou seja, nós analisamos resultados usando software de estatísticas, né? E aí, na voz passiva, the results were analyzed using statistical software. Ou seja, os resultados foram analisados usando o software de estatística. Né? E por que, né, que a voz passiva é tão importante nos artigos acadêmicos? Primeiro que ela enfatiza o objeto, como a gente viu. O objeto da pesquisa é mais importante do que quem pesquisou. Segundo ponto, ela contribui para um tom mais objetivo, né, impessoal do artigo científico, porque não é sobre opinião, sobre o que acha a pessoa que conduziu o trabalho, mas sobre o foco que o trabalho tinha. Terceiro ponto, ela evita o uso excessivo de pronomes pessoais. I, we, my, né, eu, nós, meu, e assim por diante. E, por último, ela segue convenções estabelecidas, que é da categoria acadêmica global, né, em todo mundo. Em várias disciplinas, várias universidades, ou seja, a gente fica com uma linguagem realmente global quando a gente adota a voz passiva nos nossos trabalhos. Perfeito? Então, essa é a ideia do uso da voz passiva em artigos científicos. E aí, aquela ideia que a gente estava comentando, dessa linguagem que evita ser taxativa, que ela busca ser mais cautelosa, né? Já que o autor ainda às vezes está pesquisando um tema. Então, ele não quer ser taxativo porque, muitas vezes, nem ele ainda fechou questão sobre aquele tema que está sob investigação. Então, ela trabalha com um certo grau de certeza, né? Ela não crava ali 100% de certeza. Ela vai limitar o escopo das afirmações, vai demonstrar um certo receio, né? Uma certa cautela, e vai apresentar os resultados e as conclusões de uma maneira também bem tranquila, né? Sem ser taxativa. E essa é uma característica importante na escrita acadêmica, especialmente em inglês, porque ela demonstra essa precisão dos dados e ela evita generalização. Né? Ela está buscando se basear em estudos. Então, tipos de hedging, né? Que é o que a gente chama de essa esquiva, né? Essa forma mais maleável de se comunicar. Primeiro, o uso de verbos modais. Todos os modal verbs, a característica do verbo modal é o quê? Ele precisa de um segundo verbo para dar sentido a ele. Então, exemplo, may, might, could, would e should. O que esses verbos dizem em inglês, né?
possibilidade, probabilidade, hipótese, que é o caso ali do would. Verbos lexicais também, né? Suggest, ou seja, ele sugere, indicate, indica, appear, aparenta, seem, parece, tend to, tende a. E advérbios também, possibly, que é o possivelmente, probably, provavelmente, likely, possivelmente ou provavelmente também, apparently, que é o aparentemente, e generally, que é o geralmente. Adjetivos muito comuns, né? O possible, que é o possível, probable, provável, apparent, aparente, consistent with, é consistente com, e potential é algo que é potencial, ou seja, eu não estou afirmando, né? Eu estou apenas dizendo que tem uma tendência ali. E aí vamos dar uns exemplos dali, só para a gente fazer esse contraste, para ajudar vocês a identificar o que a gente está falando. Por exemplo, se eu dou uma afirmação direta, this proves that. Eu vou tentar dizer o quê? This suggests that, sugere, não prova, né? The results show, resultado mostra. The results appear to indicate. Os resultados parecem indicar, né? Eles não mostram. X causes Y. X causa Y. Eu posso trocar por X may contribute to X. Ou seja, o X pode contribuir com Y. It is impossible to. Olha só, foi taxativo aqui, né? É impossível. Então, posso mudar por it seems unlikely to. Parece improvável que. Outro ponto, the treatment is effective. Ou seja, o tratamento é eficiente, já afirmei. Então, talvez seja melhor eu usar o quê? The treatment appears to be effective in most cases. Ou seja, o tratamento parece ser eficiente em muitos casos. E, por último, all patients recovered. Ou seja, todos os pacientes se recuperaram. Isso aqui é muito taxativo, né? Então, pode ser importante a gente mudar por the majority of patients, a maioria dos pacientes, showed signs of recovery. Mostraram sinais de recuperação, né? E aí, relembrando, né, por que usar, né, o hedging? Porque ele demonstra um rigor científico maior, mais precisão, ele reconhece limitações da pesquisa, isso é importante, ele evita generalizações inadequadas, e ele protege o autor de críticas também, isso é importante. E ele segue convenções da comunidade acadêmica, né? Essa semana mesmo, né, quem está acompanhando o noticiário, não sei se alguém viu aqui a treta, né, do Trump lá com o Tilenol, né, ele dizendo que o princípio ativo do Tilenol causa autismo, né, em gestantes. Não tem estudo cravando isso. Então, eu estou lendo muitas coisas essa semana dizendo que não dá para afirmar isso. E aí eu fui ver depois que tem outras discussões dizendo que, na verdade, é uma briga política, porque a Índia é uma grande produtora desse princípio ativo e, na verdade, existe uma guerra aí de narrativas, né, sobre domínio do mercado farmacêutico. Olha só quantos interesses estão em jogo nessa treta toda aí envolvendo o Tilenol e o autismo. Então, muito interessante esse estudo, porque ele mostra que tem muita coisa em jogo, né? Por isso que as pessoas evitam ser taxativas, né, quando trazem indicações de estudos, de amostragens, de entrevistas, de dados, de pesquisas, porque nada é inteiramente categórico. Perfeito? Bom, e aí, gente, no próximo a gente traz aqui aqueles conectores que eu comentei, que eles são muito usados, né, em artigos científicos. Adição, quando você coloca mais informações, a gente usa o furthermore, que é o além do mais, in addition, em adição, moreover, que também é além do mais, additionally, que é adicionalmente, also, que a gente usa muito como inclusive, besides, além disso, e what's more, né? Ainda mais, e a gente vai lá e coloca a ideia. Causa e efeito, therefore, que é o portanto, thus, consequently, as a result, hence, due to, que é o devido a, e o because of, que é o por causa de. São expressões muito comuns. Para indicar contraste ou oposição, a gente usa muito o however, comentei ele já, né, que é o contudo, nevertheless,
on the contrary, in contrast, conversely, on the other hand, e despite this, que é o apesar, né? Então, todos esses têm essa ideia de oposição, né? E por último, sequência ou ordem. Isso é muito comum quando a gente coloca ideias no artigo. Firstly, ou first, pode ser primeiramente ou primeiro. Secondly, ou second, em segundo lugar ou segundo. Finally, finalmente. Subsequently, meanwhile, que é enquanto isso. Previously, previamente. E por último, ultimately, que é ultimamente ou por fim, né? Então, exemplos, né, em contexto. Então, aqui tem 2 textinhos que colocam aqui algumas dessas expressões em amarelo, né, para a gente ver como que eles funcionam, né? Vou dar uma lida aqui rapidinho só para mostrar como é que fica isso num texto prático. The experiment yielded significant results. Furthermore, it confirmed our initial hypothesis about relationship between variables A and B. However, some limitations should be acknowledged. Firstly, the sample size was relatively small. Secondly, the participants were from a homogeneous demographic group. Therefore, further research with a more diverse population is recommended. Bom, o que está escrito aqui, né? O experimento, ele trouxe resultados relevantes. Além do mais, ele confirmou a nossa hipótese inicial que o relacionamento entre as variáveis A e B. Contudo, algumas limitações, elas devem ser reconhecidas, acknowledged. Firstly, primeiramente, o tamanho da amostra, sample size, was relatively small. Ele era relativamente pequeno. Secondly, em segundo lugar, os participantes foram de um grupo demográfico homogêneo. Portanto, therefore, mais pesquisas com um grupo mais diverso, uma população mais diversa é recomendada, né? Então, viram quanta cautela, né, tem aqui nesse parágrafo? Vamos para o próximo. Previous studies have shown conflicting results. On the one hand, Smith et al. 2018 found a positive correlation. On the other hand, Johnson 2020 reported no significant relationship. In addition, methodological differences make direct comparison difficult. Nevertheless, our findings suggest that under controlled conditions, the effect is observable. Consequently, we propose a revised theoretical framework. Ou seja, os estudos anteriores, previous studies, have shown conflicting results. Eles mostraram resultados conflitantes. On the one hand, de um lado, Smith et al., o Smith, né, e os companheiros dele de 2018 encontraram a positive correlation, uma correlação positiva. On the other hand, por outro lado, o Johnson em 2020 reported no significant relationship. Ele relatou o quê? Que não tem relacionamento relevante ali. In addition, além disso, methodological differences make direct comparisons difficult, ou seja, as diferenças metodológicas, elas fazem as comparações diretas difíceis, né? Nevertheless, no entanto, nossas descobertas, our findings, suggest that under controlled conditions, que sob condições controladas, o efeito é observável. Consequentemente, we propose a revised theoretical framework, ou seja, a gente propõe um panorama teórico revisado, ou seja, está sugerindo uma revisão. Muito interessante, né? Quando que esses conectores são importantes, né, para levar ao público essa ideia de que, poxa, ainda é cedo, né, para uma conclusão, né? A gente precisa de mais tempo, né? Então, however, firstly, secondly, therefore, in addition, são expressões que ajudam a guiar o leitor nessa leitura, né, do trabalho do artigo científico. Perfeito? E aí, gente, a gente vai para uma parte muito importante, como toda aula, que é a verificação de aprendizado, ou seja, é a questão, a atividade dessa aula.
Eu vou colocar no Forms para vocês fazerem essas questões 1, 2, 3 e 4, a de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação e preenchimento de lacuna, para fazer lá no Forms, que eu recebo as respostas de todos vocês de uma vez só. O prazo, gente, é sempre até o final do curso, né? Nosso curso começou 1º de setembro, então até 1º de dezembro dá para enviar todas as atividades, que vão ser 15, né, no total. Cada aula equivale a 2 horas ali de preparo, são 30 horas de curso, então até dezembro vocês podem entregar todas as atividades que a gente está passando. Eu, essa semana, vou tentar fazer isso até hoje. Vou fazer o Forms para todas as atividades que a gente teve até hoje, que aí você clica e já me manda as respostas não se perdem, fica tudo centralizado. Então, vou tentar fazer isso agora à noite e colocar o link. Mas mesmo assim, já dá para ir fazendo numa folhinha de papel, só para você já ter as respostas e não perder o time, né? Já que você acabou de assistir a aula. Bom, vamos lá. A múltipla escolha foi assim, a número 1, né? Uma pergunta só, para não ficar muita coisa. Qual das seguintes características não é típica, não é comum, né, na escrita acadêmica em inglês? Então, tem aqui 4 opções para você. Associação. Você vai associar os conectores com as funções. Então, coloquei, ó, therefore, furthermore, moreover, however, nevertheless, therefore, de novo, e o consequently, para você conectar ali ABC, ABC a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depois tem um verdadeiro ou falso ali, com 3 frasezinhas, para a gente poder decidir se são verdadeiras ou falsas. E por último, preenchimento de lacunas, com algumas frases sobre escrita acadêmica, para você completar aí. E vou colocar o gabarito também no Google Sala de Aula. Na verdade, o gabarito está aqui, né? É a próxima tela. Mas como eu quero dar a vocês a oportunidade de tentar fazer antes de ver o gabarito, eu não vou para o gabarito agora, tá bom? Então, vou encerrar a aula nessa tela aqui. E aí, na próxima aula, a gente já começa com essa correção, para ver se alguém teve dúvidas, se alguém tem perguntas. A gente começa tirando dúvidas e tal, e já vamos para a aula 6. Perfeito? Eu vou subir essa gravação agora no nosso canal do YouTube, junto com a gravação das 4 aulas anteriores, tá? E esses podem usar o Google Sala de Aula para tirar dúvidas durante o curso. A lista de presença de hoje está lá no grupo do WhatsApp, o link, mas eu posso trazer para cá também, se alguém não tiver. Camila, levantou a mão? Fica à vontade. Professor, relacionado à atividade da primeira aula, como que a Sim. gente vai fazer a entrega dela? Maravilha. Então, aquela atividade, como ela está em forma de tela, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um Forms para cada aula. Hoje é a nossa 5ª aula, então vou colocar 5 links de Forms ao todo lá no Google Sala de Aula, que vai ficar cada form para cada aula. Que aí vocês preenchem no campo certinho ali do Google Forms, que eu recebo diretamente as respostas dos alunos, né? Eu achei que assim ia ficar mais prático, para não ter que ficar catando as respostas lá na frente, né? Imagina, chega dezembro, a gente tem ao todo 53 alunos inscritos. Aí eu vou ficar com 53 respostas de cada uma das 15 aulas, perdida por aí, tentando achar, enfim, vai ser o caos. Por isso que eu decidi mudar para o Forms, né? Porque o Forms facilita muito. Isso aí, Maria. Eu já fiz. Foi uma boa ideia. A primeira aula, eu não usei Forms na primeira, foi um pesadelo na hora de calcular a participação dos alunos, corrigir os trabalhos. Então, facilita muito a vida de vocês e minha também, né, para corrigir, porque vai tudo para um mesmo lugar. Eu não fico também perdido ali na hora de pegar as respostas. E outra vantagem do Forms também é que, mesmo que entre novos alunos, lá na frente, por exemplo, chega um aluno que consegue entrar por uma vaga de alguém que desistiu, ele entra lá em, vamos dizer, outubro, né? Ele pode pegar as aulas anteriores e fazer tranquilo, porque o Forms vai estar lá, ele pode responder coisa da aula 1, da aula 2, né? Então, esse curso vai ficar até salvo no Google Sala de Aula por isso. Qualquer pessoa que quiser fazer o curso depois, todos os vídeos, todas as aulas vão estar salvos, né? Todo o material vai estar lá, todas as perguntas. Eu estou pensando até em usar aquela ferramenta do Forms que dá a correção.
porque vai ficar melhor ainda, que a pessoa vai ter até o feedback já pelo Forms. Mas só que como tem algumas perguntas que são discursivas, né, eu vou ter que pensar melhor sobre isso ainda. Mas, com certeza, o Forms já é fato que vai ser usado aí para as questões, tá certo? Bom, mais alguma pergunta? Vocês estão com o link da lista de presença para poder preencher a de hoje? Eu coloquei. Não. É o que tá lá na primeira aula, né? Isso, Na sala do Classroom. Exato, ele está na descrição também do grupo do WhatsApp, tá? É só... Todo mundo aqui está no grupo do WhatsApp, né? Ou não? Sim. Ah, então é isso. É só ir lá na descrição do grupo, tem lá a lista de presença, o link está lá. Aí vocês preenchem com o nome completo e a data de hoje, tá bom? Mas, de qualquer maneira, como essa aula está sendo gravada, eu também vou receber, né, no final, as anotações com o nome de todo mundo que acessou. Mas isso não é indiferente, porque qualquer momento que você assista a aula, você pode preencher a lista de presença. Ela não é só para quem assiste ao vivo, tá bom? Ela sempre pode ser respondida até o final do curso, né? Porque, como a gente falou lá no início, a nossa avaliação, ela se dá pela presença e pela execução das atividades, né? Esse curso, ele não é baseado em nota, né? Em ponto, não é essa a nossa forma de trabalho. É sobre presença e entrega das atividades. Perfeito? Mais alguma pergunta? Antes de fechar a gravação? Não? Maravilha, então, gente. Então, vou subir essa aula lá na nossa plataforma Google Sala de Aula, junto com o Google Forms para vocês responderem. Se surgir alguma dúvida ao longo da semana, é só perguntar lá na plataforma, que todo mundo está lá, vocês podem interagir entre vocês também e comigo também, tá certo? Essa gravação vai para o YouTube e até o fim do dia eu subo lá no grupo também, perfeito? Obrigado pela presença de todo mundo, tamo junto. Até a próxima aula. See you. Goodbye. Boa noite, Maria. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, boa noite, professor. Muito obrigada. Boa noite. See you.